Sei que o mundo lhe destrói, não se entregue assim. Vale a pena viver, toda a vida viver. Vem, deixe tudo para trás, sim. Nova vida você vai ganhar, sim. A Jesus se entregar, vale a pena tentar experimentar o amor de Deus em mim. Está também em você. Está vivo em nós, em nome é Jesus. A verdade, o caminho e a luz. Ele veio nos dar a paz, seu amor é demais. Está vivo em nós, em nome é Jesus. A verdade, o caminho e a luz. Seja muito bem-vinda, Fábio. Antes de começarmos, deixa eu passar aqui o teu lema de quando tu foi chefe do 64º Cenáculo. O mundo nos apresenta vários desafios, mas vamos vencer se andarmos com Jesus, pois Ele é a verdade, o caminho e a luz, e seu amor é demais. O lema do 64º Cenáculo de Maria foi: vale a pena viver. O mundo nos apresenta vários desafios, mas vamos vencer se andarmos com Jesus, pois Ele é a verdade, o caminho e a luz, e seu amor é demais. O lema do 64º Cenáculo de Maria foi: vale a pena viver. Fábio, seja muito bem-vinda. Partilha com a gente aí o teu testemunho de fé. Bom, então, primeiramente eu gostaria de agradecer a Deus, agradecer a você, Petri, pelo convite, agradecer a família Cenáculo de Maria, que faz parte da minha vida. Gratidão a Deus, gratidão a todos. Eu sou a Fabiana Cristina da Silva Kuhn, mais conhecida por Fabi Kuhn, né? Tenho 38 anos, sou filha de Januário e Nilza, que são naturais de Paverama. E a minha história começou no dia do casamento dos meus pais, 24 de fevereiro de 1979. Já começou de uma forma diferente. Meus pais são primo-irmãos e antigamente tinha toda uma questão de pedido, né? Tinha que mandar uma carta para o bispo para poder casar. Então, como eles eram primos, eles tiveram que fazer todo esse processo para autorizar o casamento deles. E passaram por todos os desafios, né? Que dizem que filhos de primos nascem com sequelas e tudo mais. Mas a prova de Deus já começou aí, né? Depois de 3 anos, eu nasci no dia 27 de agosto de 1982. Nasci em Bom Retiro do Sul, meus pais vieram de Paverama e vieram morar aqui. Eu tenho mais 2 irmãos, que é o Fábio e o Fabrício. O Fábio nasceu 3 anos depois de mim e o Fabrício 9 anos depois. Hoje, então, o Fábio tem 32 anos e o Fabrício 29. Lembro que eu acolhi com muita gratidão, eu estava realizada com a chegada dos meus irmãos, né? Me orgulho muito dos homens que se tornaram meus irmãos, né? São homens do bem, fazem um trabalho excelente em sua família, em sua igreja, onde participam. E eu venho, assim, de uma família humilde e trabalhadora. Meus pais sempre mostraram muito que a gente precisa batalhar para conseguir o que a gente quer, através de trabalho, de força de vontade, e eu nunca tive tudo o que eu queria, mas eu tive tudo o que eu precisava. A gente viveu uma infância tranquila, tive apenas, assim, algo que é muito forte numa família de viver, assim, que foi o alcoolismo, que nos prejudicou, assim, bastante essa questão
familiar. Apesar do meu pai ter esse problema do alcoolismo, ele nunca nos deixou de mostrar a importância da honestidade, a importância do amor, a importância da relação familiar. Os ensinamentos meus pais me deram. Desde pequeno eu ajudava o pai e a mãe, né? Como eles trabalhavam fora, era minha responsabilidade ajudar, né? Me preocupo muito com meus irmãos, sempre quero ver eles bem. Então, eu levava ele para a escola e ele chorava e eu voltava para casa chorando também. Uma vez eu voltei, trouxe ele de volta para casa, porque eu chorei demais e não consegui deixar ele na escola chorando do jeito que ele estava, né? Então, essa proteção, assim, eu sempre fui muito protetora. E até hoje, ligar e perguntar como é que estão, é uma ligação muito forte. No período da infância, eu lembro, assim, que o pai e a mãe nunca tiveram muito tempo de brincar com a gente, né? Lembro de algumas vezes o pai jogando bola e tudo mais. O foco deles muito era trabalhar para conquistar as coisas, né? E nós, como filhos, a gente inventava as brincadeiras, a gente criava, né? Hoje a gente vê uma infância totalmente diferente, né? Que as crianças têm o que brincar e às vezes não sabem nem como brincar, né? Depois disso, eu fui, né, estudando, gostava muito de ir para a escola. Eu ficava na escola ajudando a tia da limpeza a limpar as salas. Em troca, eu ganhava os restinhos de giz que sobrava lá no quadro e eu trazia para casa. Eu já comecei a brincar de escolinha. Então, eu usava um guarda-roupa velho da minha avó e eu escrevia nesse guarda-roupa. Eu dava aula, eu tinha muitos alunos imaginários, né? Escrevia, apagava. Então, todo dia, a minha alegria era poder ficar na escola e trazer os pedacinhos de giz para casa para poder brincar em casa. Dali já veio a minha profissão, né? O gostar muito de criança, o gostar de brincar de escolinha e o desejo muito grande de ser professora. Fui estudando e quando chegou lá no primeiro ano do ensino médio, algumas amigas minhas, bem próximas minhas, foram para o IEM, em Estrela, antigo Cefap, né? Estudar. E os meus pais, eles sempre foram muito reservados, de cuidar e tudo mais, de não deixar eu ir em qualquer lugar, aquela educação mais rígida, né? Então, eles tinham muito medo de eu ir estudar no internato, né? Mas eu fiquei aqui estudando o primeiro ano, e triste, porque as minhas amigas já estavam no IEM e eu também gostaria de ir. Instituto Educacional Estrela da Manhã. Consegui convencer meu pai e minha mãe do meu desejo de ser professora, o quanto eu gostaria de estar lá fazendo o curso. Então, meus pais foram atrás e eu comecei, então, no segundo ano do segundo grau, a estudar no IEM. Só que foi todo um período de adaptação. Eu era uma criança que nunca saía de casa, né? Muito próxima dos meus pais e tudo mais. Eu entrei no IEM, eu tive que fazer o segundo e a adaptação do primeiro. Então, foi um ano muito puxado, assim. Além de se adaptar no internato, longe da família, a semana inteira, só eu ia na segunda e voltava na sexta. Mas foi um período, assim, eu digo, de muita aprendizagem, da gente se tornar mais responsável, independente. Eu lembro que eu chegava em casa e a mãe às vezes dizia, mas tu não era assim, né? Claro, a vida ensina, né? Eu tinha que começar a fazer minhas coisas, eu tinha que ter a minha responsabilidade. Então, o período no IEM me fez muito bem, além das amizades que a gente faz lá. E foi um período de formação, né? Aquele desejo de ser professora estava se tornando realidade. E eu me formei no dia 26 de agosto de 2000, bem próximo do meu aniversário, e no dia 28 eu já iniciei o meu primeiro trabalho numa creche. Eu me formei em magistério, comecei a trabalhar como tia da creche na época, né, que era como chamava. Gostei muito, assim, eu era uma prof que trazia os alunos para casa. No final de semana eu tinha aluno posando na minha casa. Depois disso, comecei a cursar Ciências Exatas na Univates, mas o meu trabalho continuou em creche. Então, eu passei, assim, da creche de uma para outra. Em 2004, eu fui nomeada como educadora. Depois disso, eu fui cedida para uma creche, assumi a direção, e depois retornei para uma creche. Foi 11 anos na educação infantil. Trabalhei tanto em Bom Retiro como em Estrela. Cada lugar que a gente passa, a gente sempre vai acrescentando mais na nossa vida, né? Então, são momentos de muita aprendizagem. Tinha momentos bem difíceis, assim, que eu largava, por exemplo, meio-dia de Estrela
e meio-dia e meia eu já tinha que estar aqui na creche em Bom Retiro, né? Então, são períodos, às vezes, que nos testam, né? Para ver realmente se a gente tem perseverança naquilo que a gente deseja e tudo mais, né? Depois disso, então, eu também tive o desejo de fazer um curso de capacitação para trabalhar com crianças portadoras de necessidades especiais, porque era algo que me chamava muita atenção. Eu fui para o município de Osório, fiquei 1 mês lá, e fiz todo esse curso de capacitação, que também foi muito bom, para futuramente tentar uma vaga na APAE, né, para trabalhar. Eu vi que eu estava mais no ramo da educação infantil, então eu cancelei o curso de Ciências Exatas e fui para Pedagogia. Em 2009, eu me formei como pedagoga, eu fui nomeada como prof depois em 2011, tive um problema bem sério no meu concurso de nomeação, né? A gente passou por um período bem complicado, a gente foi demitido, e hoje a gente está de novo nas nossas funções, mas ainda lutando por isso na justiça. Foi um período, assim, bem chocante, assim. Eram quase 20 anos de caminhada, né? Então não valia a pena jogar fora, e vale a pena lutar por aquilo que a gente quer, né? A gente não precisa implorar para Deus, o conversar e o acreditar e ter fé. Às vezes o simples fato da conversa, ele já nos escuta, né? E quando eu estava para ser nomeada, eu passava numa escola bem pequena aqui da cidade, uma escola humilde, de um bairro humilde, e eu dizia que o meu desejo era trabalhar nessa escola. E quando eu fui nomeada, eu fui trabalhar nessa escola. E é uma escola que nos faz muito bem, porque ali tem crianças que não precisam somente o educar, mas precisam o amor, o carinho, que muitas vezes nas suas famílias não encontram. Então, isso me faz bem. Hoje eu trabalho com o 1º ano, que é uma experiência nova esse ano, e tenho o 4º e 5º ano, com a área de matemática e ciências da natureza. A gente, quando era criança, a gente brincava de qualquer coisa, né? A gente inventava 50 coisas para brincar. Com uma coisa, a gente fazia um monte de brincadeira. Hoje, as crianças têm um monte de coisa e, às vezes, olham para ti e dizem, não tenho nada para fazer, não tenho nada para brincar. Eu, desde pequena, participei muito com meus pais do ECC. Meus pais participavam, né, do movimento, e eu sempre estava junto, porque era um dos lugares que eu poderia sair, né? Sempre com meus pais participando. Então, ali eu fiz algumas amizades, ali eu conheci outras pessoas, e assim fui indo. E o ECC também era algo que fortalecia meus pais. Então, eu ver eles no ECC fazia com que muitos problemas, às vezes, da nossa família, principalmente o alcoolismo, conseguia dar uma amenizada, né? Então, aquilo tudo nos trazia uma paz muito bom. E isso faz com que a gente, nós como crianças, sentimos isso, né? A importância de ter Deus na sua família, e isso vai nos inspirando também, né? Depois, eu fui recepcionista, a gente ficava na porta da igreja acolhendo as pessoas, entregando o folheto, né? A folha de canto. Antes da catequese da Crisma, eu fui convidada para fazer o ONDA. A maioria era de 14 anos, né? 13, 14 anos. Então, eu participei do primeiro ONDA, foi uma experiência fantástica, assim, onde eu pude trazer muita coisa que eu vivi no retiro e após, assim, para a minha vida. Foi me tornando uma pessoa melhor, porque eu era um bichinho do mato, assim, muito tímida, muito envergonhada, né? E fui participando. Todos os retiros do ONDA eu estava junto. Trabalhava muito na equipe do apoio. Também fui convidada para ser catequista, depois assumi como tias do ONDA. Nesse período todo, eu também conheci o meu marido. Isso foi em 2000, né? Logo depois da minha formatura. Eu já conhecia o Leandro, pois a família dele, a irmã, morava muito próximo dos meus pais e tinha uma amizade muito grande com eles. Então, ali, a gente começou a se conhecer melhor. Eu cuidava do sobrinho dele quando era pequeno, então a gente também se aproximava, estava mais nas festas de aniversário, e fomos para a praia junto, mas não tinha rolado nada, assim, né? Um dia ele veio até me convidar para fazer um curso de dança gauchesca, que eu gostava,
era bem no interior, próximo da casa onde ele morava, né? Ele é da Pedreira, aqui do interior de Bom Retiro. Então, o pai levava sempre nos domingos para mim participar do curso de dança. E ali a gente, então, começou a se conhecer, né? Levou uns 2, 3 anos até que, então, a gente se encontrou numa festa da comunidade, da igreja, onde a gente dançou, meio empurrado um por cima do outro, porque cada qual era mais tímido, mais envergonhado. E eu lembro que eu cheguei em casa e contei para o meu pai, olha, pai, hoje eu fiquei com o fulano, né? O ficar na época era dançar, né? Dar um selinho, né? E eu lembro que o pai disse, olha, eu conheço essa pessoa, eu só te digo, se tu não quer nada com ele, tu não enrola ele, porque ele é pessoa boa, né? Depois, então, o Leandro veio num dia pedir, então, eu em namoro, né? Fizemos todo aquele namoro antigo, né? Onde pediu e a gente começou a namorar. 2 anos de namoro a gente noivou, em 2003 a gente casou. Então, hoje a gente tem 17 anos de casado. Ele é uma pessoa que me completa. A gente tem um bom relacionamento. A gente se dá super bem. Eu sempre digo que, às vezes, quando eu estou muito agitada ou nervosa, ele é a paz que me tranquiliza. Um precisa completar o outro. Nem sempre a gente está 100%, né? A gente tem as nossas limitações, a gente tem as nossas dificuldades, mas quando um consegue completar o outro, nos faz muito bem. O Leandro fez o 8º Onda e a gente se tornou tios do Onda. Então, ali a gente fez uma amizade muito grande com os jovens, a gente levava eles nos encontros. E em agosto de 2005, a gente recebeu um convite muito especial de um padrinho meu de Paverama, o João e a Cirlei, para participar do movimento Cenáculo de Maria. E o meu padrinho, eu lembro que ele disse que era um presente muito especial, assim, algo que nós iríamos gostar muito e que nos ia fazer muito bem. Aquele momento, assim, mais de curiosidade, né? A gente que já tinha participado de vários retiros do Onda, ECC, então, vamos fazer para ver o que é, né? Então, a gente fez o 38º Cenáculo de Maria em agosto de 2005, e o lema é o meu amor que cura a sua dor. A nossa chefe, a Martinha, né? Foi uma experiência inexplicável. Eu sempre digo assim que cada movimento da igreja tem um objetivo. O Onda, ele trabalha mais o jovem, né? O ECC mais o casal. E eu sempre digo que o Cenáculo é mais o eu. É a minha experiência com Deus, né? É eu me entregar para Deus. E o momento que eu me entrego, isso vai trazer benefícios para todas as pessoas que estão ao meu redor. Eu me emociono em pensar nisso, porque realmente o Cenáculo veio para transformar a nossa vida. O que era para ser apenas um retiro nos fortaleceu muito. O mundo é cheio de desafios, mas a gente precisa ter fé, né, que vale a pena viver. Então, a gente iniciou a nossa caminhada no Cenáculo. Nós participávamos dos encontros em Paverama, pois na nossa cidade ainda não tinha. E aquilo foi nos motivando e nos dando uma força, uma perseverança. Cada encontro era mais gostoso estar ali, nos fortificava mais. E então surgiu a possibilidade de trazer o movimento para a nossa cidade. Foi bem difícil já, isso nós fizemos o 38º, no 39º a gente já queria levar daqui algumas pessoas, né? E eu lembro que a gente visitou 13 casas. E todas as 13 a gente recebeu não. No 39º a gente não conseguiu levar ninguém. Aí lá no 40º a gente já foi, eu e minha tia, que também era cenante aqui, a minha prima, batalhamos muito para conseguir, porque a gente gostaria muito que o movimento estivesse aqui na nossa cidade. E foi indo. Eu lembro que a gente teve uma dificuldade com o nosso padre também, né, uma certa resistência, e que o Petri também veio nos auxiliar nessa questão. Mas a gente não desistiu, continuamos, no 40º fomos levando mais gente, e assim fomos indo, com o apoio de todos, porque cada assim que a gente recebia era alguém que estava junto com a gente. Eu sempre digo, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Eu sempre tive pessoas maravilhosas ao nosso lado, que foi dando o seu sim, que foi entrando, vestindo a camiseta e fortificando o nosso grupo, coordenadores que assumiram, que depois tiveram que sair, todos fizeram o seu papel para fortificar o que hoje a gente tem.
Hoje a gente tem mais de 200 tenantes em Bom Retiro. Foi uma caminhada longa, cheia de desafios, cheias de obstáculos, mas quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida das nossas, e assim vamos indo. As dificuldades vêm para nos provar, né? E a gente tem que ter fé e perseverança, e se unindo, que a gente alcança o que a gente quer. O grupo hoje é um motivo de orgulho para minha família, para mim, porque ver cada pessoa participando, cada retiro, que vai 1, 2, 3, 4 senantes daqui, e ver que faz a diferença na sua vida, faz a gente entender o quanto vale a pena a gente lutar, o quanto vale a pena a gente acreditar. Eu e o Leandro casamos em 2003, fizemos o cenáculo em 2005, a gente já estava sentindo que nós precisava aumentar a nossa família. De ter mais alguém para distribuir esse amor, a gente descobriu que a gente não poderia ter filhos. Naquele momento, assim, foi algo muito chocante. Mas depois, Deus nos deu força, nos mostrou que Ele tinha uma outra missão para nós. E foi lá, no retiro do cenáculo, no reencontro, que iniciou uma história. Lembro que o Alexandre chegou lá no reencontro, no 13º reencontro, o nosso primeiro reencontro, onde a gente foi participar, e a gente foi participar realmente porque a gente estava muito abatido, mas ao mesmo tempo já entendendo um pouquinho, assim, porque o cenáculo ele nos fortifica, né? Ele nos fortalece, então ele vai mostrando que nem sempre tudo é como a gente quer. Através dos testemunhos que a gente escuta, através de vivência de outras pessoas, a gente vai vendo que, às vezes, o que a gente quer não é o que Deus quer para nós. Lá no reencontro, a gente foi louvar e agradecer a Deus por 5 anos de casado, e também pedir uma luz, para que Deus nos mostrasse o que Ele queria de nós. E foi chegando lá que começou o nosso primeiro milagre do reencontro. Ali no reencontro, o Alexandre, meu primo, disse que ele tinha descoberto uma família que estava passando por muita dificuldade, que a mulher estava grávida e não tinha como cuidar dessa criança. E lá no reencontro mesmo, a gente entregou aos pés de Maria. E eu lembro que eu escrevi num papelzinho que se fosse para dar certo, que desse certo até o final. E ali a gente entregou nas mãos de Deus. E eu digo para vocês assim, algo muito forte estava dentro de nós, assim, uma força muito forte, porque a gente enfrentou todos os obstáculos. A gente conheceu a família, a gente teve muitas provações, mas a gente tinha algo dentro de nós que nos dizia, vai lá, essa criança precisa de vocês, vocês têm uma missão com ela. E para nos mostrar que Maria estava com a gente, que era um presente, a notícia da primeira ecografia é que a criança ia nascer no mês de maio, mês de Maria. É uma história longa, uma história de muitas provações, de muitas tentações, assim, de casos que só a fé para nos mostrar que valia a pena continuar. Foi através de muita oração, foi através de muita conversa com a família Cenáculo de Maria, com senantes que já viveram essa experiência, que a gente enfrentou de cabeça erguida e conseguimos. Né? No dia 5 de maio, nasceu o nosso primeiro presente de Deus, a Mariana, que o seu nome já vem em homenagem à Nossa Senhora, mês mariano. É a alegria da nossa casa, nos orgulha muito. Tivemos dificuldades mais no início da adoção, depois tudo ocorreu da melhor forma. As provações fizeram com que as coisas acontecessem como deveria ser. Logo legalizamos o nome dela, deu tudo certo. 2009. Fez 11 aninhos, né? Ela nasceu no dia de Montenegro. Montenegro é dia 5 de maio, a emancipação. Mariana, ela nasceu no dia da cidade de Montenegro, né, no aniversário, e ela é de Montenegro, né? Ela é natural de Montenegro. Ah, ela é montenegrina, boa, então ela faz aniversário junto com a cidade. Show. Depois do nascimento da Mariana, a gente nunca deixou de participar do Cenáculo. Ela era pequenininha,
No próximo 14º reencontro, a gente já foi louvar e agradecer por ela, estava junto com a gente, e ali a gente já continuou a caminhada, e eu tive a graça, então, em 2014, coordenar o 64º, onde o lema era Vale a Pena Viver. Foi um momento, assim, inexplicável. Tu tá ali conduzindo aquelas pessoas naquele final de semana para um caminho que tu sabe que traz um retorno muito bom. Então, foi uma graça que eu tive. E depois disso, acompanhar os afilhados, acompanhar a caminhada deles, é algo que, como chefe, coordenador de curso, é algo que nos faz bem e nos gratifica cada passo da nossa caminhada. Nós não tinha somente o desejo de ter uma filha só, se inscrevemos novamente no processo de adoção e, com a graça de Deus, no dia 8 de dezembro de 2016, recebemos mais 2 anjos em nossa família. Conduzindo para o melhor caminho, o Pietro, ele chegou com 1 ano e 8 meses, e a Vitória com 9 anos. No início, muito difícil, uma adaptação, assim, de uma hora para outra, né, de um filho para 3, mas era algo que a gente sonhava. Era o desejo de ter uma família grande, o desejo de a gente ter mais filhos, de poder fazer a diferença na vida de um ser. A adoção é algo inexplicável. A gente precisa de muito amor. Por exemplo, assim, eu tenho a Vitória com 9 anos, com amor tudo é possível. Não é fácil, são vários desafios. O Pietro chegou assim, ele não aceitava nem um carinho, ele não aceitava nem um encostar no rosto. Então, tudo isso foi uma conquista, né? Ele era muito medroso, tinha várias coisas que afetou muito o abandono, quanto isso mexe com a criança, né? E cabe a nós ir construindo isso de novo. E, com a força de Deus, a gente vai seguindo. Tem dias que não é fácil, tem dias que a gente chora, tem dias que a gente não sabe como fazer, mas, como todos os pais, né? A gente precisa acreditar, buscar na fé, buscar na oração, né? E as conquistas vêm. Os pais biológicos também, às vezes, choram, se desesperam, não sabem o que fazer. Se isso consola, então, às vezes, também os pais biológicos sofrem a mesma dificuldade, porque a educação, não importa como seja, não é de barbada, né? E hoje talvez eu entenda o porquê o lema do nosso cenáculo, meu e do Leandro, é o meu amor que cura a sua dor. Porque é através de muito amor que a gente vai conseguir, aos poucos, ir curando essa dor que vem neles, né? Porque afeta muito no psicológico, no emocional, em tudo, né, as áreas. E é com amor que a gente vai conduzir. E depois eu tive mais uma graça, então, em 2019, de coordenar o 24º reencontro, que foi algo, assim, espetacular, né? Adoro meu Deus e mais ninguém. Mais de 300 pessoas, né? Foi algo maravilhoso também. E ali eu tive a oportunidade de louvar e agradecer a Deus pela minha caminhada, pela minha família, por tantas graças, né? A cura do alcoolismo do meu pai, que hoje faz mais de 3 anos que não fuma, não bebe, um exemplo de força de vontade, um exemplo... glória! Né? Então, foi no reencontro que eu consagrei e agradeci mais uma vez a Deus, a tudo que Ele tem nos feito. E eu só digo assim, aquela frase, quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida das nossas. É preciso ter fé, é preciso ter esperança, que as coisas vão sendo conduzidas, às vezes não da forma como a gente gostaria, mas como Ele quer. E Ele sabe de tudo. Família grande é assim mesmo. Que espetáculo, Fábio. Ó, que alegria te ouvir. Um beijo grande para vocês. Fábio, dá a tua mensagem final aí para encerrar. Só quero agradecer a todos que estão aqui com a gente, agradecer a você, Petri, pela sua missão. A sua missão nos tornou missionários também, né? Muito obrigada por tudo e tamo junto. Salve Maria. Fábio. Salve Maria. Obrigado, querida. Parabéns. Hoje, nossa coordenadora da área, nossa cenante precursora do Grupo de Bom Retiro, esse casal, essa família que mora no nosso coração.
Obrigado, obrigado.